Eu sou o Wagner, ele é o Túlio, ela é a Tamires e ela é a Jéssica. E eu vou combinar com vocês, desde já eu vou moderar esse debate, vou participar dele com é, algumas opiniões também sobre os temas que a gente vai trazer, mas vou combinar com vocês previamente o modelo de funcionamento dele, porque ele envolve a participação de vocês. Em vez de a gente ter, como nas palestras, ou como alguma das palestras, né, a não ser quando combina diferente, uma participação só mesa, debatendo, e depois no final vocês entram com perguntas, eu vou sugerir que vocês participem do debate junto com os convidados que a gente está trazendo aqui hoje, estendendo, modificando, criticando as respostas de cada um de nós, ou complementando com perguntas novas. Então, nesse caso do debate, não precisa se ater a fazer perguntas. Você pode trazer respostas com base na sua vivência, na sua experiência sobre o que a gente vai discutir aqui, que é basicamente empreendedorismo na internet. E aí, até para justificar a presença de cada um, eu vou pedir que os primeiros 2 minutos de cada um do painel seja para se apresentar, dizer por que o Blogando teve a ideia de trazer você como empreendedor, o que você tem feito, e eu vou pedir para cada um então se apresentar e no final eu me apresento também, pode ser? Opa, bom dia pessoal, eu sou o Túlio, eu sou cofundador aí da Mother Guy Studios, que é a empresa de games, e a Eminix, que é a empresa de desenvolvimento de aplicativos, que agora está pivotando um pouco e parando um pouco o desenvolvimento de aplicativos. Essas duas empresas nasceram aqui em Bauru, enquanto eu estava na universidade, na Unesp, fiz sistemas de informação, depois me pós-graduei em gerenciamento de projetos. Sempre fui tendenciado aí para esse caminho de empreendedorismo, e também inovação high-tech, né? Aplicativos. Agora estou me envolvendo muito com wearables, né? Esses relógios Pebble, ou a pulseira Fitbit, essas coisas também de inovação sempre gostei bastante, né? E agora eu trabalho na Apps, uma empresa de São Paulo com foco em criar uma comunidade de desenvolvedores e empreendedores de aplicativos e auxiliar, servir a essas pessoas com ajuda para desenvolver o seu negócio, com ferramentas de business plan, enfim, ajudar o cara a fazer dinheiro com aplicativos e com inovação. Então eu estou dentro dessa área de empreendedorismo high-tech. Também dou aula aqui em Bauru, na IT, para gerenciamento de projetos. Sou colunista do Startup, que é um blog sobre startups que fala um pouquinho sobre essa cultura de startups em São Paulo e nos hubs aí, Belo Horizonte, e até um pouquinho no interior, né? Então, só rapidamente, sou bem dessa área high-tech de aplicativos, eu acredito que vocês também devem ter dúvidas dessa área, e aí eu vou, se alguém quiser falar mais sobre, vou estar feliz em ajudar. Oi, pessoal, bom dia. Acordar cedo no sábado é difícil. Obrigada por terem vindo ver a gente aqui. Meu nome é Tamires, eu sou formada em jornalismo pela Unesp de Bauru. Eu sou fundadora do blog Garotas Geeks. O blog nasceu de um projeto da faculdade, da matéria de jornalismo digital. Eu fiz o projeto no papel e mostrei para o professor, e depois de apresentar o trabalho, me deu dó de deixar aquilo no papel e eu quis tocar para frente. Aí eu comecei a procurar umas meninas nerds na faculdade que gostassem do tema. Aí eu montei uma equipe e o blog está aí até hoje, desde 2010. E mês passado a gente ultrapassou 1 milhão de page views mensais, então a gente está crescendo bastante. E a gente faz uma curadoria de conteúdo bem grande, porque nos últimos anos o conteúdo assim, pop e geek também aumentou bastante, então a gente tem que trabalhar tudo isso, filtrar tudo isso e passar para o leitor, e é um público muito exigente. Então eu vou conseguir esclarecer um pouquinho para vocês como é lidar com esse público e como a gente está trabalhando para monetizar esse conteúdo com mídias. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Jéssica Fleckner, eu tenho 21 anos, não estou formada ainda, por causa da greve aí na Unesp. Estou esperando para me formar. Acho que deve ter muita gente também que está passando por isso. Bom, eu tenho uma startup. Eu estudo aqui em Bauru, eu sou de Ourinhos, né?
Agora eu estou mais lá em Ourinhos mesmo, por conta da greve também. E eu tenho uma startup de apresentações profissionais chamada PPT Slides. A gente faz apresentações para palestrantes, apresentações institucionais. E a gente muda o modo como as pessoas fazem negócios e vendem suas ideias. Esse é o nosso principal objetivo. Agora também a gente vai lançar uma loja virtual, que não tem, né, por enquanto, assim, especializada nesse tema. E eu também faço parte do blog Jovem Gerente, que é um blog que trata sobre assuntos corporativos, sobre a ótica de jovens profissionais. E deu branco. E também, e agora também eu estou lançando um e-commerce de roupa para escaladoras, porque eu e meu namorado a gente faz escalada, a gente pratica escalada e a gente está lançando uma grife de roupa feminina para escaladoras. E é isso. Eu sabia que você estava fazendo isso tudo. Então, qual é a ideia do debate hoje? O que esse grupo tem em comum e que me inclui, né? São pessoas que estão ou vieram do interior, não necessariamente do estado de São Paulo, no meu caso eu vim do interior de Minas Gerais, e começou a empreender no interior do estado. E em algum momento, o Túlio e eu fomos parar em São Paulo, capital, e seguimos a vida empreendendo na capital, mas mantivemos negócios empreendidos no interior do estado. E o convite do Marcelo para a gente veio para poder trazer uma provocação de até que ponto é possível a gente, estando no interior do estado, conseguir empreender com todas as dificuldades de se estar no interior do estado, e qual a diferença de isso acontecer aqui ou numa capital, sobretudo em São Paulo, que é o motor financeiro do país. A minha apresentação sobre mim mesmo, né? Eu tenho uma empresa em São Paulo que nasceu há 7 anos no interior do estado de Minas Gerais, nasceu de uma sociedade cujos sócios só se conheciam pela internet, eu e o Elton, que é o meu sócio. A gente só se conheceu pela internet durante o primeiro 1 ano e meio de vida da sociedade, eu no interior de Minas, ele no interior de Santa Catarina, e a gente decidiu montar a empresa e depois transferir essa empresa para São Paulo, 8 anos atrás. A Coworkers é uma empresa de comunicação em mídias sociais, que depois virou também uma empresa de tecnologia. Então hoje ela é uma empresa de full digital, e no objeto social dela você vai encontrar 50 coisas que a gente faz, todas relacionadas à internet, todas sociais. E aí, dada a diversidade das pessoas que estão aqui, o primeiro tema que a gente vai tratar é exatamente a respeito do fato da internet social ou da rede social ter ter disponibilizado um ferramental para o público muito acessível, muito fácil. Então todo mundo hoje pode produzir conteúdo, todo mundo hoje pode empreender usando a web como base. E aí a primeira questão que eu coloco para as pessoas discutirem, para o grupo discutir, é a democratização da internet. Com todas as facilidades de produção de conteúdo, com todas as facilidades de empreendedorismo dentro da própria internet. Promove também, naturalmente, uma democratização do empreendedorismo. Como é que isso muda o Brasil e como é que isso muda a realidade das pessoas que vivem no interior do estado, como a maioria de vocês e como a gente também já viveu, e mudam só as dificuldades e continua sendo possível e desejável que as iniciativas de empreendimento web partam do interior. Como é que é, com base na experiência de vocês, ter nascido no interior o empreendimento e depois, eventualmente, migrado ou não para um grande centro, ou para um centro maior do que já é um grande centro, Bauru, por exemplo, e região? Começa? Bom, contar um pouquinho da minha história, né, para contextualizar essa questão de empreender no interior. Bom, a PPT Slides, ela na verdade não começou nem em Bauru, ela começou em Santa Cruz do Rio Pardo, que é uma cidade ainda menor que Ourinhos. Ourinhos tem 100 mil habitantes, acho que Santa Cruz não tem nem metade disso. Então, imagina como
que era a nossa perspectiva de começar a empreender numa cidade que não tinha nem 50 mil habitantes. O meu mentor, né, na PPT Slides é o André Bianchi, e ele é presidente da Brad SP. E ele sempre falava assim pra gente, eu e minha sócia, Cibele, a gente sempre falava, nossa, mas se a gente vai ficar aqui em Santa Cruz mesmo, Bauru tá ali, por que a gente não volta para Bauru? São Paulo, qual a possibilidade de a gente ir para São Paulo? Não vai dar certo em Santa Cruz. Até que as coisas que ele dizia pra gente, que a gente não deveria enxergar isso como uma dificuldade. E aí a gente começou a reparar nisso, porque, na verdade, é uma oportunidade você empreender no interior. Porque, por exemplo, as nossas áreas são coisas que dificilmente você vê com destaque em pequenas cidades. Então, assim, a partir do momento que você ganha destaque, você se torna referência nisso. Então, isso é bem bacana e traz um buzz legal para o seu negócio. Então, assim, com a internet, eu acho que a gente não precisa ter medo de empreender onde quer que a gente esteja. Por exemplo, eu tenho cliente no Rio, em Salvador, Foz do Iguaçu. Nunca vi a cara deles, assim, a não ser pelo Skype. Mas nunca tive um contato direto, pessoal, com eles. Nem por isso o meu negócio deixa de funcionar, sabe? E eu acho que isso é bom, porque a abrangência que a gente tem de poder chegar a mais pessoas é muito melhor. Então, eu acho que, na verdade, é uma oportunidade de empreender no interior pelo destaque que a gente pode ter. Bom, nossa, que alto. Oi? Baixo, tá alto, tá baixo. Agora acho que funcionou. Vai trocar. Oi. Agora sim. No Garotas Geeks, a gente enfrentou muito problema com isso, assim, da gente estar em Bauru. E o blog nasceu em Bauru, né, com 8 meninas. E todo mundo morava aqui. E aí a gente falava, poxa, todos os eventos que convidavam a gente de tecnologia são em São Paulo. E Bauru não é assim tão perto de São Paulo para você, né, pegar um ônibus e estar ali em 1 hora, entendeu? É um rolê chegar até em São Paulo. E aí a gente falou, como que a gente vai conseguir solucionar esse problema? Porque a gente começou a perceber que a gente estava perdendo de fazer networking nesses eventos, de ir, de conhecer gente nova, de firmar a marca, falar quem a gente é e tal. Aí a gente falou, como que a gente vai fazer isso? Quando as meninas se formaram na faculdade, algumas voltaram para São Paulo, que já eram de lá, eu continuei em Bauru. E a gente pensou, como otimizar isso? A gente acabou decidindo pelo seguinte, a gente abriu vaga para colaboradoras no Garotas Geeks, são meninas que escrevem para a gente, só que a gente não paga elas com dinheiro vivo, a gente paga elas de uma outra forma, a gente dá ingressos e credenciais para eventos bem legais em São Paulo que elas podem cobrir para a gente. Então, a gente meio que solucionou esse problema terceirizando isso de alguma forma. Normalmente é uma galera mais nova, que está na faculdade, quer aprender e gosta da área, quer participar de evento nerd, geek, quer testar o videogame novo, quer testar os novos celulares que estão saindo, a gente vai lá, consegue credencial, elas vão, cobrem para a gente, mandam um texto, a gente publica. Então, a gente acabou solucionando esse problema da distância com outras pessoas, expandindo mais a equipe. E, entretanto, tem algumas outras coisas que a gente acaba tendo que ir para São Paulo para resolver. É inevitável. Mas a gente acaba preferindo ficar em Bauru, pelo menos por enquanto. A gente não está cedendo, a gente está resistindo fortemente, porque eu, particularmente, não gosto de São Paulo. Eu acho São Paulo incrivelmente caótico e eu, só de pensar que eu vou demorar 1h30 para chegar na minha casa, eu já me dá um ciricutico. Então, o interior ele tem várias coisas boas. Eu acho que existem outras formas da gente solucionar esse tipo de problema. No caso do Garotas Geeks foi esse. A gente acabou expandindo e a equipe só cresceu com isso. Opa. Acho que a resposta para essa pergunta, ao meu ver, depende. Depende muito aí do negócio e depende muito das pessoas. Primeiro, falar um pouquinho do negócio, né? Se o seu negócio é mais focado em serviços, produtos, você tem que analisar o seu tipo de cliente. Se você tem mercado no interior,
se você não tiver mercado no interior, se esse mercado estiver em São Paulo, estiver no mundo, né, como é que você vai fazer para chegar naquele seu cliente, né? Então, conhecer muito bem quem é o seu cliente e se é possível você estar em Bauru, estar no interior, estar lá no meio de Goiás e conseguir ganhar, fazer o faturamento, chegar no break-even, pagar suas contas, vendendo digitalmente ou então viajando. Aí, analisando isso, eu acho que você tem que ponderar outros fatores geográficos, como mão de obra, né? Se é possível você encontrar um bom, por exemplo, no meu caso, high-tech, você tem que encontrar um bom programador, um bom design. Se é possível, né, você encontrar isso no interior. Bauru é ótimo, porque tem várias universidades, né? Mas você tem que ter a noção que, por exemplo, nós demorávamos aí 6 meses para deixar uma pessoa, às vezes até 1 ano, para deixar uma pessoa apta a produzir muito, né? Porque a gente pegava ele na universidade, 3º, 4º ano da universidade, então não era esperado que esse cara fosse um exímio programador de aplicativos ou de games, né, como no nosso caso. E outra coisa que eu digo também é que vai muito da mentalidade, né? Se você só tem que tomar cuidado porque o interior é mais pacato, você acostuma, né? Eu sou de Pederneiras, que é uma cidade aqui do lado de Bauru, é pequenininha. Então, existe uma cultura, assim, pelo que eu vejo da minha família, do meu networking, assim, de Pederneiras, que as pessoas elas ficam um pouco mais... Eu vou usar um adjetivo que não é muito bom, mas vocês vão entender, vocês já são mais da área digital, elas ficam mais acomodadas, sabe? Ela encontra ali um bom emprego numa usina, ou ela vai prestar algum serviço de saúde, médico, dentista, etc. Então, ela fica mais acomodada a jogar seu truco, seu futebol, depois das 6, a chegar em 5 minutos em casa... E isso não é realidade quando a gente está trabalhando para o mundo, porque a gente está concorrendo com Índia, com China, e esses caras eles são pró em tudo, né? Então, eu recomendo, se você quer ficar no interior, talvez fazer um intercâmbio. Fica 2 meses em São Paulo, pega a mentalidade, o chaveamento lá de como São Paulo vive, e volta para o interior que você vai ser o rei do interior. Eu brinco que em São Paulo eu converso muito, assim, eu gosto de explorar a cidade. Uma vez eu peguei o metrô 11 da noite com um cara que estava saindo do Shopping Morumbi, um gerente de uma loja de roupas lá, e ele falou, cara, eu demoro 1h30 para chegar em casa, moro na Zona Leste, e agora eu tenho que acordar às 6 da manhã para estar aqui de novo, e eu digo para você, fui morar em Salvador, que é uma cidade bem mais pacata, eu não aguentei 1 ano, você fica meio doido nessa cidade, e você quer a correria, né? E aí, eu conversando com ele, ele falou, legal que você está aqui em São Paulo, porque qualquer outra cidade do mundo que você for viver, você vai ser um cara muito produtivo, você vai ser um cara muito foda, muito bom, porque você aprendeu a entrar num modo da sua mente, dar um chaveamento lá de produzir, de aproveitar 1 minuto, de aproveitar 2. Eu, em São Paulo, perco 1 hora para ir para o meu trabalho, 1 hora para voltar, e nunca li tanto livro quanto não leio aqui no interior. Acho que a cada 2 semanas eu leio um livro novo em metrô, em ônibus, mas aqui no interior você parece que a coisa vai se estagnando, e eu fico mais lento, eu fico mais... Então, é muito de como a sua mente funciona. Então, trazer a mente para o modo mais produtivo, né? Não precisa ficar louco, eu sei que não é essa a intenção, mas é só ficar mais atento, ficar mais ligado, mais curioso, e fazer mais networking, conversar mais. São Paulo tem muito a ensinar, e todo centro, né, tem muito a ensinar, porque tem diversidade, tem várias pessoas. Então, se misturar, né? Resumidamente, é isso. Eu vou colocar um pouquinho do meu caso também, porque eu também saí do interior e fui parar em São Paulo. Isso significa, então, que se eu estou no interior, tem mesmo necessariamente que ir parar num grande centro. Eu acho que, independente de eu estar ou não no interior, ainda que eu esteja num grande centro, eu concordo com o Túlio que o radar precisa estar ligado no mundo inteiro, né? Os negócios, o mundo hoje, com o advento da internet, o mundo virou uma grande praça de negócios. E é claro que isso varia de negócio para negócio, mas no meu caso específico, trabalho com serviços, e no caso das meninas também, que trabalham bastante com serviço, o próprio Túlio, é possível você pensar, se você ouvindo as palestras anteriores, a de ontem e a de hoje, eu vi que as pessoas acreditam, né? A gente tem muito jornalista aqui, tem muita gente da área de publicidade também, mas na verdade todas as áreas, todas as indústrias, todos os segmentos de negócio, absolutamente, quase sem exceção, foram afetados pela maneira como as pessoas se relacionam hoje usando a internet como meio, né? E inclusive como a maneira como elas se relacionam do ponto de vista de negócios, da maneira como elas consomem, né? Que é
está falando nesse painel. É de dinheiro, é de business, é de como ganhar dinheiro usando a internet como plataforma, como usar a internet como alavancadora de negócios. E aí, em todos os business, eu posso dizer que eu tenho a minha empresa, nos últimos 7 anos, desde que ela existe, ela já atendeu aí literalmente, centenas de grandes marcas, todas elas de muitas indústrias, todas muito afetadas, umas mais, outras menos, muito preocupadas em usar a internet como uma alavancadora de negócio, onde quer que elas estejam. E aí a dificuldade é diferente só de estar ou de estar em Minas Gerais, ou de estar em São Paulo, ou de estar no Uruguai, por exemplo, onde a gente já pensou em montar uma sede da empresa, que é um lugar que é um conhecido polo exportador de tecnologia, né? E a esse respeito... Tem a ver com ter uma loja física e estar... No meu caso específico, não é virtual. A gente faz trabalho... Tem uma loja física. No caso de vocês, é tudo virtual? É físico também? E trabalho hoje para uns 30 clientes que são físicos, não estão na internet. Eu tenho a impressão assim, se a gente está vivendo um período de comunicação global, eu acho que quando você está na internet, independentemente de onde você esteja, acho que você tem condições de alcançar qualquer mercado. O que você vai buscar é conhecimento, né? Transformar informação em conhecimento para tentar aplicar da melhor forma. Então, essa questão física, eu não estou entendendo muito. Por que vocês estão falando São Paulo? São Paulo, só se tiver uma loja que vocês têm que administrar, entendeu? Porque, virtualmente, eu acho que em qualquer lugar que você esteja, você pode buscar clientes até, eu vendo para a gente lá do norte, nordeste. Então, tipo assim, e estou aqui em Bauru, enfim, está global, né? Então, essa questão de você estar no interior ou estar na capital, eu não estou entendendo muito se faz diferença. Eu acho assim, principalmente o que pega bastante, no meu caso, é bem relacionado ao networking. O movimento de empreendedorismo no interior, ele não está tão forte assim, está começando a nascer agora. Então, assim, muitas questões, por exemplo, que nem já foi citado, da gente precisar ir em um evento, alguma coisa assim, os grandes eventos, os grandes encontros, esses grandes networking, que trazem visibilidade para a gente, grandes parcerias, ainda estão na capital. Então, assim, eu acho que então, a gente vende muito nosso serviço por indicação e por parcerias estratégicas. Não. Por exemplo, assim, que nem a gente manda um material digital, que nem a apresentação que teve aqui agora. Isso, a gente vende esse material. São os clientes, mas a gente consegue alcançar eles virtualmente. Mas em relação ao, assim, que eu digo, por exemplo, ao networking, nesses eventos, é necessário a gente se desprender para ir até lá. Porque o movimento de empreendedorismo, a gente vê que não está tão forte aqui por enquanto. Então, na PPT, a gente está num entrave agora. Porque, assim, a gente parou de divulgar o nosso serviço porque a demanda está muito grande. Então, assim, a gente... Sim, só que... Não, é que assim, funciona assim. Não é um produto... O produto que eu vendo, ele não é escalável, entendeu? Eu não posso vender, por exemplo, uma apresentação para 10 clientes. Essas apresentações são personalizadas. Então, tem assim uma quantidade por mês fixa. Isso. Então, eu não posso vender várias apresentações, por enquanto. Não posso. Porque se chega para mim, por exemplo, 1000 pessoas não vou conseguir dar conta da produção. Então, por isso agora que a gente vai lançar uma loja virtual para essas apresentações. Sobre a sua dúvida de por que São Paulo, pela experiência de 4 anos que a gente teve no Garotas Geeks, estou falando no caso do Garotas Geeks, que é um veículo de comunicação voltado para games e polo tecnológico. Toda semana a gente recebe, no mínimo, 3 convites de eventos para
testar celular, testar jogo novo, testar console. E o problema de estar, aí no caso, o virtual acaba se tornando físico. Porque por mais que a gente esteja na internet, a gente consiga alcançar todo esse público, todos esses clientes, o cliente chama a gente, né? A questão do teste é físico, a gente não consegue fazer isso pela internet. Então, para a gente... Então, aí tem também essa questão de enviar. Algumas empresas enviam, outras não. Elas acham que é um custo que não compensa. Que eu teria que ir até lá, ou então, se fosse dentro de São Paulo, ele mandaria um motoboy na minha casa. Mas se eu não estiver em São Paulo, o problema é meu. Eles não se interessam. Por quê? Porque São Paulo tem 427 outras pessoas que podem fazer o mesmo teste que eu vou fazer. Então, acaba sendo uma briga muito maior lá. Então, se eu estivesse lá e eu recebesse esse convite, eu iria garantir o teste desse produto para o meu público, entende? A nossa qualidade de conteúdo. Porque o número de acessos, qualidade de conteúdo e fidelidade de público. Não só número de acessos. O que eles assim, relevam bastante é a identificação do público com a gente. A gente acaba tendo uma identificação com todos os leitores. Os leitores sabem como é cada uma das meninas da equipe, só de ler o texto, assim, só de saber o estilo de texto em nossos vídeos. Então, cada um tem a sua preferida. Assim. Querendo ou não, a gente acaba vivendo um pouco da imagem que a gente passa para o público. Então, tem essa identificação. O público acaba acreditando muito no que a gente fala. Então, se a gente testar realmente e consomem, exatamente. Sim. Então, a nossa maior fonte de renda é publi editorial, né? Que é uma empresa que chega para a gente e fala, olha, esse aqui é um produto, a gente quer que vocês falem muito bem dele, falem que ele é muito bom e que as pessoas precisam dele e a gente vai pagar para vocês tanto. Se não for bom, a gente já teve um produto que ofereceram para a gente e a gente se negou a fazer o publi editorial porque era um software para computador, era tipo um antivírus, e a gente instalou para testar e zicou tudo, a gente teve que renegar e falar, olha, seu produto é muito ruim, eu não vou oferecer isso para os meus leitores e me queimar por conta disso. Tem uma pergunta aqui pela participação. O feedback de uma startup nem sempre é instantâneo. Como encarar esse tempo entre o começo da empresa e os primeiros resultados? Opa. Falando de startup, que é o que eu gosto de falar bastante, Marcelo, acho que o empreendedor ele tem que segurar um pouco a ansiedade dele ali de sentir o resultado, né? E segundo, saber exatamente o que ele quer, ter uma meta, um objetivo específico de quanto que ele quer ganhar, qual que é o break-even dele, conhecer os números, para saber o quão distante ele está daquele resultado, né? E uma pergunta um pouco abstrata, né? Não dá para saber qual o modelo de negócio, agora só falando um pouquinho de Lean Startup, né? Startup enxuta. O empreendedor também tem que conhecer as assumptions, né, as hipóteses que ele assumiu como verdadeira para chegar naquele resultado. Porque toda ideia, todo plano de negócio tem um monte de hipóteses embutidas, né? Hipóteses como, o meu cliente, por exemplo, uma loja de sapato online pode ter uma hipótese que os clientes vão comprar e vão acreditar que eles vão poder trocar aqueles sapatos se não servirem, né? Então, a startup tem que olhar as hipóteses que ela assumiu ali e ver se alguma daquelas hipóteses não está acontecendo, né? Porque se esse resultado não está chegando, se é alguma questão de timing ou se é alguma questão de que algo que ele assumiu que era verdadeiro no começo do seu planejamento, agora se mostrou como não verdadeiro, né? Como falso. E quando isso acontece, é o momento de rever o seu plano de negócios e pivotar, né? Chegar para uma outra ideia. E aí, o momento também, eu acho que é interessante, talvez a gente vá falar disso, sobre capital, né? Capitalização, porque o principal problema, né? O empreendedor digital, mais de 80% faz todo o negócio com o dinheiro próprio, né? E algo que é difícil, porque às vezes ele tem que trabalhar, juntar dinheiro, pedir para parente, ou então se juntar, fazer uma sociedade de 10 pessoas, né? Que cada um, porque o sócio é o mão de obra mais barata, né, que existe, e aí depois a empresa dá problema de sociedade, porque sócio é que nem casamento, senão pior, né? Então, o problema do capital é algo que possa ser interessante, né, analisar aí quanto tempo de vida ele vai ter, né, para seguir adiante. Depois a gente pode falar de investimento anjo ou venture capital. Deixa eu pôr uma outra pergunta. Mas essa já é a próxima questão, mesmo que eu já queria pegar de gancho para trazer.
Quando a gente fala de empreendimento de qualquer natureza ou de qualquer tamanho, ou seja lá onde quer que ele esteja, a gente pressupõe que quanto mais planejamento você tenha do próprio negócio antes de começar, quanto mais controle você tenha sobre esse planejamento ao longo do projeto, mais preparada a empresa estará para poder sobreviver ao início, a maioria das vezes com pouco capital, depois sobreviver às crises, e não é à toa que historicamente a gente sabe que as empresas têm no Brasil, por todos os motivos do mundo que a gente já conhece, elas tendem a durar pouco. Então, como sobreviver sem um bom planejamento estratégico de negócio que envolva você definir bem a persona da marca, definir bem o que você e o que você quer ser, que nem sempre são as mesmas coisas, e além disso definir bem o teu público-alvo, definir o target, definir o direcionamento de marketing que você vai adotar, né? Definir se você então depende mais ou menos, e em alguma ordem a gente vai acabar dependendo em quase todas as indústrias da internet, de criar uma rede social forte. Como é que você vai lidar com essa rede? Então, definir um plano editorial para tratar da marca na internet, no ambiente de internet. Quão maduro cada um de vocês, ou o negócio de cada um de vocês, estaria sobre esse aspecto hoje? Bom, eu acho que pensando nessas etapas, para o planejamento, a gente não pode pular nenhuma. Eu penso assim, é um castelo de cartas. E aí, a hora que você está chegando lá no topo, se uma carta ali que você colocou não estiver bem posicionada, seu negócio cai. E às vezes é uma coisinha assim, que você não pensou, às vezes de direcionamento do seu público, alguma coisa que falhou e que vai mudar o seu negócio. Então, assim, quando a gente vai planejar, validar uma ideia, a gente tem que passar por todas as etapas. A PPT mesmo, a gente começou a planejar ela no final de janeiro, mas a gente começou a vender no final de abril. Assim, a gente fez uma baita de uma pesquisa de mercado, vão nossas redes de contato, para que o negócio não saísse assim do nada. Até mesmo para criar uma identidade para a marca, né? Então, assim, eu considero que todas essas etapas são importantes. Agora, no caso da PPT, a gente está colhendo os frutos do nosso planejamento e a gente continua planejando. O planejamento não pode parar nunca, 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 nunca. É uma constante. Antes da gente começar o debate, eu estava falando para eles que de ontem para hoje a gente mudou o layout do Garotas Geeks e eu varei a madrugada migrando o servidor e tal, então foi bem puxado. Mas sobre isso do projeto estar maduro, esse é o nosso terceiro layout em 4 anos de blog, e agora que a gente tem plena certeza, depois de 4 anos, que nosso conteúdo editorial e nosso gerenciamento de equipe estão redondos. Então, levou 4 anos para a gente conseguir ter maturidade mesmo para administrar tudo isso e segmentar tudo isso muito certinho. Porque, quando a gente começou, uma das vantagens foi que, como surgiu de um projeto de faculdade, então, a parte metodológica mesmo da coisa, acadêmica, né, público-alvo, como eu vou me comunicar com as pessoas, etc., estava tudo muito esquematizado no papel, era só colocar em prática. Mas isso ajudou muito desde o começo, porque a gente tinha assim, a linha editorial totalmente definida e o nosso objetivo muito claro. Não era só, vou fazer um blog, entendeu? Foi um negócio muito, muito bem trabalhado. Só que levou 4 anos para a gente conseguir delimitar tarefas para cada uma da equipe, a gente conseguir se dedicar tanto a produzir conteúdo, quanto curar conteúdo, criar essa coisa de conteúdo original na internet, que é um diferencial absurdo. E agora que a gente tem plena certeza que, ok, estamos maduros o suficientes para conseguir monetizar e nos dedicar à monetização. Porque antes a gente tinha que se dividir em produzir conteúdo, cuidar de comercial, cuidar de financeiro, então a gente ficava meio maluca. Então agora a gente conseguiu meio que delimitar tudo isso certinho para conseguir tocar o projeto para frente de uma forma completamente profissional. Opa. Eu não sou muito fã de plano de negócios e eu abertamente não gosto muito, porque quando você faz um plano de negócios,
você faz baseado nas estimativas do passado, você faz baseado em dados do passado, você faz agora, né, que na verdade você vai aplicar no futuro, então ele é uma foto do passado, ele não serve para muita coisa, só te dá uma ideia de algo, porque aquilo que você escreveu fatalmente não vai acontecer, porque ele é um espectro do passado, né? Então eu sou muito mais um plano de visão, algo que eu quero ser ali, que tem alguns buracos ali que você vai preencher como? Você vai preencher com aprendizagem, você vai preencher fazendo, né? É claro, conhecer o seu público é muito bom, esse é o plano de marketing, saber as personas, quem é que está entrando aqui. No meu caso da Apps, a gente tem lá, a gente coloca nome nas pessoas, esse é o Carlos, ele é um programador, ele tem 25 anos, ele acabou de se formar, ele está precisando de um sistema de um SaaS, um Software Service, para gerenciar o seu código-fonte, e ele está apto a pagar R$ 9,90 por mês num Bitbucket, num GitHub, e aí ele pode encontrar isso na Apps com desconto. Então, você conhecer quem é seu cara, tudo bem, mas agora o plano de marketing, como é que você vai crescer, etc., a hora que você vai pedir o dinheiro, às vezes, na maioria das vezes, isso não se materializa porque é do passado. É muito mais fácil, na minha visão, você fazer um produto, um mínimo produto viável e testar as variáveis, fazer uma análise quantitativa forte dentro do seu produto, para aí sim fazer uma escalagem. Dá um exemplo rápido, né? Vamos supor que a gente abre uma lojinha ali para vender café lá fora. Daí a gente estima que 10% das pessoas que estão aqui vão sair morrendo de sede e vão lá comprar um café. E aí, desses 10%, 5% vão pagar um cappuccino, que é um negócio mais caro, que a gente tem uma taxa de lucratividade maior. Aí, na hora que a gente começa a aplicar, a gente descobre que 2% só das pessoas que estão saindo daqui vão lá e compram o meu café. E isso aí vai me levar para o buraco em 5 meses, né? A barraquinha do café vai fechar. Então, toda essa análise quantitativa aí, você tem que descobrir as premissas, as assumptions, né? As hipóteses que você assumiu, para falar que 10% ia comprar, né, e conseguir melhorar esses números, né, e conhecer todos esses números. Vocês que são da área de blogs, não é muito diferente na área de aplicativos, né, é tudo um funil, né, quantas pessoas entraram, quantas pessoas clicaram, quantas pessoas ficaram, quantas pessoas compraram, quantas pessoas viram a matéria lá que tem o advertising, e por que não poderia ser mais, né, porque às vezes você faz alguma mudancinha e você começa a faturar muito mais. Então eu sou muito mais pautado em aprender com a experiência, né, aprender com os seus próprios erros, mas não loucura sair construindo tudo, né, porque é importante você conhecer o seu público, e aí dentro daquele público você faz um experimento. Eu brinco que toda startup é quase como um processo científico, que, não sei se vocês lembram aquelas épocas antigas, o cara não sabia se a luz ela refletia no prisma. Daí ele ia lá, ele colocava um pedacinho de vidro e, putz, não reflete no vidro. Ele colocava chumbo, não reflete no chumbo. Então ele fazia todo um processo científico para descobrir se a luz ela refletia naquilo ali. Então tem toda uma ciência, né? A startup é a mesma coisa, você não sabe se o seu público vai comprar, se ele vai... Então você tem que fazer um processo científico, só que o processo científico ele é meio agnóstico, ele não quer saber se a luz vai refletir ou não, ele só quer descobrir, ele não vai ser tendencioso, né? Na startup não, você quer ganhar dinheiro, você é tendencioso. Então você tem que fazer de tudo para aquele resultado seja o quê? Mais dinheiro no seu bolso. Só um minutinho, Dri. Tem que fazer no microfone por causa da transmissão. Ok. Vocês não têm... Toda a estrutura de... essa estrutura de medição da internet, número de acessos, público, perfil, o cadastro, a lista, sim, isso aí tudo não vem para você, porque qualquer negócio na internet você tem que estar constantemente acompanhando, analisando e testando. Então, Essa é mais ou menos a regra, né? Você ter o dado é uma coisa, você ter a informação é outra e você digerir a informação é outra, né? Então, você tem que fazer todo esse passo, porque o que informação é o que mais, dado é o que mais tem. Informação tem mais ainda. Só que a inteligência que tem por trás tem que existir e não adianta, você tem que escolher algumas, você não consegue medir tudo, você tem que escolher algumas coisas, né, para você olhar. Eu vou olhar isso, para você analisar e testar, né, mas eu vou olhar o quê? Eu vou olhar mais minha taxa de conversão, o meu taxa de rejeição, minha taxa de aquisição. Então você escolhe essas variáveis, né, e faz a sua medição. Se você olhar, esses dados existem, você pode ir lá olhar tudo, mas se você olhar tudo, você vai olhar uma coisa que não te dá dinheiro, nem nada, um dadinho ali pequeno. Não, você tem que focar nos dados que te dão mais resultado, né? Esses dados que são os melhores para você. Sempre testando, cada negócio tem o seu... Isso. Cada negócio aí tem sua... Aplicativos, por exemplo, a gente brinca que é aquisição, retenção, monetização. Que é... Downloads é aquisição, retenção é quanto tempo o cara ficou, porque vocês devem ter baixado o aplicativo já que baixou
desinstalou no mesmo dia, né? E monetização é quando aquele cara realmente fez um in-app purchase, quando ele clicou no banner, quando ele comprou realmente, né? Então você tem que analisar tudo isso. O que adianta você ter um balde furado, né? Eu tenho milhões e milhões de downloads, só que ninguém fica, né? Não tem retenção nenhuma e não tem monetização nenhuma. Aí o aplicativo também não serve para nada. Então, ou serve, sei lá, só para uma exposição. Então depende do seu objetivo também. O meu produto é um site para uma comunidade para desenvolvedores. Não, a Apps é um portal para desenvolvedores, é um marketplace onde o desenvolvedor pode comprar serviços e produtos para tunar suas apps. Mas eu tenho mais outros negócios. Tem a Mother Guy Studio, que a gente faz games, até lançamos o Tank Invaders, que está em featured agora na Apps. Se vocês forem ali na App Store, se vocês forem ali em App Store e entrar no destaque, né, no feature tem o Tank Invaders. E a Eminix é uma empresa que presta serviço fazendo aplicativos, mas agora a gente está pivotando e fazendo um produto que não posso falar muitos detalhes ainda, porque a empresa, eles estão fechados produzindo esse produto. Uma pergunta aqui pelo microfone. No caso da Tamires, porque você ainda tem o serviço, um aplicativo e a Jéssica também. Como que você falou que agora que a Garotas Geek está redonda, depois de 4 anos, que vai começar a monetização, que basicamente é publi editorial. Mas de onde mais vêm esses recursos e como que você vai usar essas informações? Do que o Garotas Geek vai ser agora para frente? Eu não sei se eu consegui me explicar. Não, acho que eu entendi. A partir de agora, só vou explicar. Nesses 4 anos, a gente conseguiu ganhar dinheiro, assim, mas não para a gente conseguir largar nossos empregos e viver disso. A gente tinha essa grana que a gente ganhava com publi editoriais, anúncios e tal, e a gente investia na própria estrutura do blog. Só que a gente começou a ver que se a gente não se dedicasse ao comercial, a ir atrás disso e só ficar esperando os anunciantes virem atrás da gente, ia ser uma coisa que ia a passos de formiga, entendeu? E a gente parou e pensou, então a gente precisa de um plano de monetização para a gente focar e fazer não só os leitores conhecerem e saberem quem a gente é, mas as empresas saberem quem a gente é. Isso é um ponto muito importante, porque eu me formei em jornalismo, então o que eu sei fazer muito bem é produzir conteúdo de qualidade. Eu estudei 4 anos para saber lidar com o público, fazer um texto que que prenda o leitor, etc. Mas aquela parte de monetização, infelizmente, no jornalismo a gente não aprende, né? Então a gente fica um pouco perdido de como eu vou vender esse conteúdo para uma pessoa, como eu vou falar para ela, e se ela anunciar no meu blog vai dar tudo certo. Como eu vou convencer ela disso? Então a gente acabou aprendendo nesses 4 anos a não convenceu a empresa, mas mostrar números. Eu acho que esse foi o ponto onde a gente conseguiu chegar de, olha, esse é o Garotas Geeks, a gente tem 4 anos de história na internet, alcançamos mais de 1 milhão de page views mensais. Se você quiser anunciar seu produto com a gente, nós temos nosso canal do YouTube, nós temos vídeos, nós temos textos, nós temos banner, a gente oferece várias opções para conseguir atrair essas empresas. Um exemplo disso foi, a gente focava muito em post mesmo, em questão de textual. E a gente falou, a gente precisa começar a expandir as mídias, não adianta a gente ficar só presa em texto. Foi quando a gente criou o Garotas Geeks na Cozinha, que são receitas baseadas em filmes, livros, games, tudo. Se vocês forem no canal no YouTube, vocês vão encontrar receita de cerveja amanteigada do Harry Potter, drink Pokémon, rocambole do Pikachu, tem um monte de coisa. Então, a gente criou isso para quê? Para atrair a indústria alimentícia para a gente, porque seria anunciantes que não teriam como anunciar com a gente se a gente não tivesse esse programa no YouTube, entende? Então, a gente começou a expandir as ideias para atrair o máximo que a gente pudesse de empresas e anunciantes. Então, a partir de agora, o Garotas Geeks, a nossa meta é atingir essas empresas e fazer essas empresas conhecerem a gente com os nossos números e com a fidelidade do público. Eu estou com uma pergunta da internet, mas eu queria só, antes de entrar nessa pergunta, complementar algumas coisas que a Tamires falou, porque tem a ver com a tua pergunta e com a pergunta anterior também. E como é que funciona isso? O modelo de negócio do Garotas Geek é fazer publi editorial, é assim que eles fazem dinheiro, né? Normalmente quem produz conteúdo na internet, seja um blog ou um produto de televisão que também está na internet ou que nasce na internet e que transita entre a internet e outros meios, eles fazem dinheiro de muitas outras formas. Ontem, na palestra do André Fran, ele falou sobre um programa de televisão dele, que foi criado por ele, que é produzido por ele, que é vendido para um canal de TV por assinatura,
e que não e essa é a maneira dele fazer dinheiro diretamente com aquele canal. O canal, por sua vez, faz dinheiro vendendo anúncio ou vendendo programa para algum anunciante especificamente, mas eles poderiam adotar outros modelos de negócio completamente diferentes. Por exemplo, ele faz viagens, ele poderia trabalhar para o Student Travel Bureau fazendo viagens para lugares em que o Student Travel Bureau vende viagens. E aí levar as pessoas a conhecer, patrocinado por ele. E é uma maneira de fazer um outro tipo de publi editorial, né? Quando a Tamiris fala de publi editorial num blog opinativo como é o delas, é preciso tomar bastante cuidado, porque quando você recebe um produto ou recebe uma incumbência de falar sobre um produto num veículo de comunicação, para que você tenha credibilidade, quando você está dando uma opinião, essa opinião precisa ser completamente isenta do seu compromisso de ter que falar bem daquele produto. Uma coisa é você ter um conteúdo informativo, por exemplo, eu tenho um blog de tecnologia, a Microsoft me procurou para poder fazer um review de um produto deles que está sendo lançado no mercado e que eles não querem que seja encontrado conteúdo sobre isso só no site deles. Então, eu posso experimentar o produto e eu posso dar a minha opinião sobre aquele produto. E a minha opinião tem que ser livre e aí a Microsoft não pode intervir nisso. Ela não pode me contratar para falar bem do produto dela se ela quer um texto opinativo. Se ela quer um texto informativo, eu posso dizer que aquele é um texto informativo, foi contratado pela Microsoft para estar ali, que ele não contém a minha própria opinião e que eu estou veiculando uma informação do jeito que ela chegou, que é como a pessoa que está comprando aquele espaço do meu blog como mídia, quer que seja veiculada, né? E, de alguma maneira, informar as pessoas que estão lendo, para que elas não sejam enganadas também, de que aquilo é um conteúdo informativo, que é um espaço de mídia, como um banner, como um link patrocinado do Google, né? Então, tem várias outras formas de fazer. Eu citei 3 exemplos, mas num veículo de comunicação tem várias outras formas de fazer. E só para arredondar um pouquinho e complementar a resposta da Tamires. A pergunta que está vindo da internet agora deixa eu só falar uma coisinha, que a Tamires falou um negócio interessante, que eu só quero costurar aqui. Eu bato bastante nessa questão de premissas. Quais as premissas que está dentro da sua cabeça? Porque é difícil, é um outro status que você tem que girar a chavinha para pensar. Por exemplo, no exemplo da Tamires, ela começou a gravar os vídeos, né, de culinária para atrair monetização das empresas de culinária. Então, quais as premissas? Eu estou analisando esse negócio aqui, brincando. Quais as premissas que talvez ela deva ter assumido ali? Que o público dela se interessaria por esse tipo de vídeo. Então, atrelado a essa premissa, ela pode ter uma variável que é o quê? O número de visualizações, o número de cliques, whatever. Algo que você consiga verificar se essa premissa foi verdadeira ou não. Qual outra premissa que ela pode ter assumido? Que as empresas alimentícias iriam se interessar por esse seu público, que é algo que talvez possa ser verdade ou não. E aí, qual variável você pode ter? Você pode ter uma variável de taxa de conversão de produto ou serviço que você está vendendo atrelado a esse vídeo, né? Sei lá, se é o publi editorial dentro de um vídeo. Então, é isso que eu bato bastante, que é a parte quantitativa, a parte analítica de um negócio, que tem que existir. Porque senão é só uma inspiração que não leva muito aos resultados financeiros, né? Okay. Tá vindo, tem um monte de perguntas já pipocando na internet, tá vindo uma a respeito de casos de insucesso. As pessoas querem saber, independente do teu empresa, do que se você está aqui ou está em São Paulo, eles querem saber como é que vocês têm lidado durante o empreendimento de vocês, nas diversas etapas de vida dele, com os insucessos quando eles aparecem. Eu vou abrir meu coração para vocês. Tô brincando. Assim, já que ele falou de insucessos, eu vou ser bem sincera. Nesses 4 anos me deu vontade de desistir do Garotas Geek, sei lá, milhões de vezes, assim, milhões. Porque a gente pensava sempre assim, puxa, a gente está fazendo um conteúdo de qualidade, a gente está conseguindo ter page view, a gente tem leitor, a gente tem alcance. Aí a gente pega, olha um blog que é desse tamanhinho, assim, que, sei lá, não tem nem 1/3 do nosso alcance, e o cara vira para mim e fala, eu vivo do blog. Aí ele fala, o que eu estou fazendo de errado? Aí a gente começou a pensar e bater nessa tecla, sabe? De como o Túlio falou antes, de aprender com nossos próprios erros. Será que a gente está focando muito em conteúdo de qualidade e focar nessa relação com o leitor e tal, e está esquecendo de uma outra parte, que é como ganhar dinheiro com isso, com essa qualidade? Então, ao longo desses 4 anos aí, a gente percebeu que a gente escorregou nessa parte de focar mesmo, sabe? Que eu falei para vocês, como a gente é jornalista, todas as meninas da equipe são da área de comunicação,
a gente acabou focando muito nessa coisa de vamos fazer conteúdo bom, vamos ter uma relação legal com o leitor e tal. Mas e aí? Vamos vender como isso aí? Então, a gente acabou aprendendo com os próprios erros. Eu acho que não foi um tempo desperdiçado a gente ter investido tanto tempo em conteúdo. No entanto, a gente conseguiu a fidelidade de leitor graças a isso, né? Se a gente tivesse, de repente, começado o blog pensando em ganhar dinheiro direto, provavelmente a gente não tinha a fidelidade que a gente tem agora dos leitores. Então, acho que foi uma balança até que equilibrada. Foi o suficiente de aprender com os erros, mas está maduro o suficiente para gerenciar o negócio agora. Quando a gente começou a PPT, um dos grandes entraves que a gente teve foi assim, a gente fez a pesquisa de mercado, viu que tinha potencial para o negócio, validamos a ideia. Aí, a hora que a gente lançou para o mercado, nossos clientes, que assim, nosso foco é o interior, nosso foco é pegar esses clientes do interior. Aí a gente chegou para o cliente e falou assim, mas o que é isso que você vende? Acho que eu não preciso disso. Então, assim, o grande problema do nosso produto foi que, assim, nas capitais, ele está bem consolidado, essa área ela é bem difundida, mas aí você chega aqui para o empresário de Bauru e região e fala que ele precisa de uma apresentação para melhorar o negócio dele, para melhorar as vendas dele, ele não vê de imediato retorno nisso. Então, assim, é uma coisa que a gente está aí rebolando para criar, principalmente no interior, conscientização de que, não, na verdade, ele precisa de uma apresentação de impacto, ele só ainda não sabe disso. Então, assim, um dos entraves que a gente tem ainda, é essa conscientização mesmo. Opa. Assim, o fracasso ele tem que ser encarado como parte integrante do negócio. Tem uma frase do Michael Jordan que ele fala, eu errei 9.000 cestas, perdi 300 jogos e por isso que eu sou um cara de sucesso. Então, se você vai empreender e tem medo do fracasso, pare. Vai trabalhar com outra coisa, porque o medo não faz muito parte do empreendedor. Ele tem que gostar do risco. Se ele não gosta do risco, ele não pode ser empreendedor. Tá? O risco está envolvido dentro. E agora, sobre fracassos, já tive vários fracassos dentro de projetos da minha empresa, dentro de projetos das minhas empresas, projetos pessoais que vocês não ficaram sabendo porque talvez não deu certo, né? Então, outras empresas que tentaram abrir não foi para frente. Como encarar isso aí? Você tem que estar preparado psicologicamente. Se é que fico triste no domingo à noite, fico meio abatido, fico. Tanto é que ainda a Madergai foi uma empresa que eu fui cofundador e agora eu sou só mentor, eu continuo sócio, mas saí. Foi até um momento difícil, porque uma pergunta que eu sempre digo é o que é você tirando sua família e o seu trabalho, né? Você tem que ser muito sincero com você mesmo. Eu fiz uma introspecção muito grande quando eu saí da Madergai, porque eu abri essa empresa quando eu tinha 20 anos, dentro da faculdade, e daí quando eu saio dessa empresa, as perguntas, mas o que você faz? Eu estava acostumado a responder que eu fundei a Madergai, eu estava acostumado a me fundir com a empresa. Quando eu saio da empresa, quem eu sou? Então foi muito difícil isso, então você tem que tomar cuidado para separar um pouco as coisas, porque senão o fracasso da sua empresa acaba sendo do seu fracasso, e aí você não é bom como pessoa, etc. E você pode cair numa depressão ruim, que não é essa a ideia do empreendedorismo. Você tem que encarar. Nós, brasileiros, não gostamos muito do fracasso, mas a cultura americana já é diferente. O fracasso é entendido como um aprendizado. Hoje, os meus freelancers, os caras que eu contrato, são os caras que mais me deram problemas no passado, porque eu sei que a gente tomou na cabeça junto, tal, então eu gerei um vínculo de confiança, né? Então o brasileiro ele quer sempre dar certo, mas às vezes não, o fracasso tem muito a ensinar. Eu recomendo o Lean Startup para saber sobre isso. A ideia é fracasse rápido, porque se é para dar errado, que seja em 6 meses, em 3, não em 5 anos, né? E sendo chato de novo, sobre é legal que você falou, Jéssica, sobre a questão dos clientes seus do interior não estarem preparados, né, para comprar o seu produto, né? Aí eu digo de novo, o planejamento está lá feito e dentro dele tinha uma premissa, né, que era o cliente ia gostar, ia comprar. Então eu sempre penso em quais premissas eu estou assumindo, né, quais coisas eu estou assumindo para sentir essas diferenças, né, na hora que você ir lá e isso não deu certo, né? Então tentar assumir outras premissas e talvez pivotar, ensinar o seu cliente. Eu queria falar rapidinho sobre o meu maior fracasso, que eu acabei de passar por ele também. Em 2012, um grande banco de investimentos do qual eu era sócio, eu e o meu sócio atual, já éramos sócios em outro negócio
fora de São Paulo, ele fez um convite ele se convidou para conhecer por dentro a nossa empresa, com o propósito de, eventualmente, depois de conhecer, fazer uma proposta de compra de participação no nosso negócio e investir no nosso negócio para que ele crescesse numa velocidade maior. A gente passou o ano de 2012 inteiro com essa empresa, com esse banco de investimentos dentro de casa, olhando para trás, fazendo plano de negócio, afundados em números, em dados, em históricos, e planejando pouco, muito menos do que deveria, o que a gente ia fazer caso a gente recebesse aquele investimento. Quando a gente chegou nessa etapa de planejar, quando o banco decidiu, não, a gente quer participar, ser co-controladora da empresa junto com vocês, fizeram uma proposta de negócio para a gente que parecia até atrativa, e na hora de olhar para frente, a gente se viu tendo perdido um ano de planejamento, de marketing, de negócio olhando para frente, e a gente percebeu que naquele ano nosso negócio envelheceu. Nosso negócio era um negócio muito dinâmico, muito dependente das mudanças que acontecem na internet e na tecnologia de uma maneira geral, e o negócio envelheceu. E a gente decidiu juntos com o banco não fazer, assim, não receber, e o banco não fazer aquele investimento naquele momento, e a gente, quando se viu sozinho ao final de 2012, e sem uma perspectiva de para onde o negócio estava caminhando, em pouco tempo a gente perdeu todos os clientes da casa. Todos. Em 6 a 12 meses, aquele negócio que tinha envelhecido, porque envelheceu, perdeu o valor de mercado, a gente saiu do mercado, porque a gente não conseguia renovar os contratos, porque a gente não conseguia ser competitivo, e a gente não tinha alternativas melhores para apresentar, diferenciais que justificassem a gente continuar no mercado. A gente só sobreviveu porque não era opcional para a gente. Né? Você viver sem cliente, com uma estrutura de 60 pessoas, trabalhando só na base de São Paulo, e com parceiros de negócio no mundo inteiro, né? Na África do Sul, no Canadá, na Europa, em vários lugares da Europa, no Uruguai, e sem um único cliente, tendo que retomar, sem saber, passando por uma crise de identidade. Né? E 2013 foi todo um ano de crise de identidade para a gente, até que a gente se reencontrou, se achou de novo, se endividou até o último fio de cabelo, e parte do planejamento olhando para frente foi como é que a gente ia sair desse endividamento que a gente acabou criando, e o ano seguinte, de 2014, onde a gente já tinha se achado, onde a gente já tinha se repensado, onde a gente já tinha se reposicionado como empresa no mercado, onde a gente já tinha mudado a nossa estrutura, a nossa infraestrutura como um todo, reduzido até o limite para suportar, passar por uma crise em que você perde todos os clientes e tem que reconstruir a tua história sem perder de vista o que você já traz na bagagem, né? Foi um momento mais difícil. Eu tenho 46 anos, não é a primeira vez que eu quebro uma empresa, não é a primeira vez que eu participo de uma empresa que passou por uma dificuldade como essa, mas foi a primeira vez que a gente saiu dela de um jeito muito forte. Né? 2014 deu uma virada. O simples fato de a gente ter se mantido respirando, da gente ter se mantido firme sobre as pernas, foi o que fez com que a gente desse a volta com um planejamento novo, com uma estruturação, com muita energia. Naquele momento a gente só conseguiu se manter respirando e o mais forte possível para poder reestruturar a empresa, bancando o custo de uma reestruturação altíssimo, que aumentava o nosso endividamento, até que a gente conseguiu chegar num modelo de saída da crise financeira e num modelo de planejamento do negócio para frente, que permitiu que a gente se tornasse uma empresa hoje muito mais forte do que o que a gente era quando a gente entrou nessa crise. A gente já recuperou em número de clientes, a gente recuperou e já superou o que a gente perdeu. Em volume de receita ainda não, mas a gente se reinventou e a gente se manteve bastante firme e a gente aprendeu muito. O que a gente aprendeu com esse fracasso, eu não aprendi em nenhuma das 7 universidades pelas quais eu já passei, eu não aprendi em nenhum dos outros fracassos que eu já tive, porque foi mais difícil de superar e foi, na verdade, o primeiro que a gente conseguiu, que eu consegui particularmente como empresário superar na minha carreira como empresário, e posso dizer que está completamente superado, felizmente. A Coworkers é uma empresa que vende serviços de comunicação em internet, em mídias sociais, basicamente. Então,
A gente se define como uma empresa que é full digital porque a gente faz compra de mídia, planejamento de comunicação das marcas na internet, em mídias sociais, produz conteúdos, cria aplicativos, cria sites. Isso hoje, né? A gente não era a redefinição estratégica é que a gente abriu o nosso foco. A gente estava com foco muito fechado em produção de conteúdo e aí eu concorria às vezes com a Tamires. E aí a Tamires trabalhava às vezes com uma estrutura muito menor do que a minha, com mais competitividade. E aí não adiantava a gente ser uma produtor de conteúdo só. Tinha que... Hoje todo o posicionamento de todas as marcas para quem a gente trabalha é feito por nós. Desde sites, passando por aplicativos, tudo. Comunicação em mídia social, tudo. Okay. Eu estou direcionando as perguntas que vêm da internet, baseado na... Também não fugir muito da pauta. Então, eu estou matando 2 coisas com uma paulada só. Então, continue mandando perguntas pela internet, porque está coincidindo bastante com o que a gente tem planejado para cá. E mais uma pergunta que veio da internet também, e que está na nossa pauta, né? As pessoas estão pedindo para a gente falar, brevemente, porque o nosso tempo está quase, a gente tem mais 15 minutos ainda pela frente, para a gente falar a respeito de planejamento de futuro, né? Uma coisa que foi bastante questionada pelo pessoal da internet, está sendo questionada pelo pessoal da internet, se vocês já especificamente, né, já sofreram preconceito por ser do interior e deixaram de conquistar clientes com base nesse preconceito, e como superar isso, se isso já aconteceu. E como veio da internet, considerar preconceito qualquer dificuldade de manter o teu negócio, de sobreviver e de conquistar novos clientes pelo simples fato de estar no interior. Bom, quando a gente começou a planejar a PPT, a gente teve uma sacada assim que acho que fez diferença para a gente se posicionar. Que nem a gente está em Ourinhos, mas o nosso DDD de comunicação é 11. Então, assim, quem acessa o nosso site tem esse VoIP, esse número 11. Então, assim, isso é uma estratégia que a gente usou para não sofrer, às vezes, quando alguém entra no nosso site ou quando pega um cartão de visita nosso, não sofrer nenhum tipo de discriminação antecipada, assim, de, por exemplo, às vezes nem querer conhecer o nosso produto, nem querer ver o nosso portfólio, justamente por a gente ser do interior e haver algum tipo de preconceito. Então, isso foi assim uma coisa simples e que a gente já conseguiu abater logo no começo. Então, quem procura a gente sempre pensa que a gente está em São Paulo e depois que a gente explica como que é, onde a gente está. Então, assim, foi uma estratégia legal e que a gente não conseguiu abater essa objeção. No Garotas Geeks a gente também fez a mesma coisa do telefone, de colocar um DDD 11 para facilitar. Mas eu acho que em questão de preconceito, assim, mesmo por ser do interior, a gente nunca enfrentou. A maior dificuldade também seria, não é nem um preconceito, acho que é mais uma falta de comunicação até das outras empresas, é que, como a maioria dos outros blogs voltados para a tecnologia são de São Paulo, às vezes a gente recebe no e-mail assim, olha, amanhã, 10 da manhã, lançamento do jogo Blá, venha, você está convidado. E, pô, eu abri esse e-mail 4 da tarde, como é que eu vou estar em São Paulo amanhã, 10 da manhã? Então, a gente já perdeu várias oportunidades muito bacanas por questão de mandarem um e-mail de convite totalmente em cima da hora, um dia antes do evento. Então, tudo bem, se eu estivesse em São Paulo, talvez eu conseguiria dar um jeito de ir, entendeu? Mas as empresas que convidam e que estão nesse meio dificilmente pensam que você não está fora de São Paulo. Eles não cogitam que você tem que se programar, entendeu? Isso é um grande problema e acho que é a maior dificuldade que a gente enfrenta. Opa, vou dar uma funilada na pergunta, porque assim, preconceito do cliente ou preconceito... Se às vezes você está fazendo um produto, eu acho que dificilmente, se você vai vender um produto, sei lá, um azeite de oliva, você não vai olhar na embalagem, isso aqui foi feito no interior, eu não quero, né? Agora, se você está vendendo um serviço que é cara a cara, tal, aliás, se esse produto também é digital, né, aplicativo, ou site, e-commerce, né,
Você também, whatever, se o aplicativo foi feito na Índia, na China, no Paquistão, ou se ele foi feito no interior de São Paulo. Se for um produto digital que você está consumindo, não importa onde é a sede do negócio. Então, o preconceito que eu acho que a pergunta quer dizer é um preconceito de uma empresa prestadora de serviço ter que prestar um serviço para uma outra empresa, né, um B2B, onde o cliente é de São Paulo ou de uma grande capital e você é do interior, então o cliente vai te achar que você não tem a qualidade, porque você não está numa cidade grande como ele, né? E existe esse preconceito. Eu, particularmente, nunca sofri, porque a Mother Guy, ela veio logo depois que a gente venceu o Imagine Cup. Daí a gente saiu no Globo Repórter, então eu já começava a reunião mostrando o vídeo do Globo Repórter e tal. Não só porque o preconceito do interior, mas o meu era maior, porque eu tenho essa cara de meninão ainda. 5 anos atrás eu tinha uma cara mais novo ainda, e o cara fala, pô, o cara veio lá do interior, parece que tem 18 anos, vou falar com ele, né? Então eu tinha que colocar o nível da reunião um pouco mais mostrando as conquistas, tal, para não me taxarem, porque sempre é isso, quando uma pessoa te olha, ela tenta te taxar, né? Então, que seja de um jeito bom, né? Não que seja de um jeito ruim. Então, eu tentava se esquivar dessas maneiras. E acontece isso mesmo. Em São Paulo, hoje, as pessoas têm essa questão de que não existe vida além de São Paulo, né? Eu já cometi até esse equívoco algumas vezes, que meu chefe até falou para mim, existe vida além de São Paulo, cuidado. E você fala, vou tomar um café amanhã, né? O cara fala, mas eu estou no Minas Gerais, tá? E aí você vai assumindo que as pessoas, porque é muito comum, né? As pessoas de São Paulo chamar um café ou chamar para o evento, tal, porque as pessoas estão bem próximas, né? Então, é só tentar usar algumas estratégias para evitar, mas também tem empresas que aí acontece o contrário, tem empresas que gostam do interior, porque tem uma confiança maior, tem um custo mais baixo, tem outras vantagens, né? Entender. A história de ter um custo mais baixo, ela não é em si um preconceito? Depende, na minha área que é de programação não, porque as pessoas sabem que São Paulo é uma cidade inflacionada, que às vezes um programador ou um cara que não tem tanta qualidade pode ter um custo 3 vezes maior só porque ele está em São Paulo e ele tem aqueles custos absurdos de transporte, de aluguel e etc. Né? Então tudo vem, o pacote de São Paulo vai junto, né? Agora no interior não. Mas vai muito da experiência. Se o cara contratou alguma coisa no interior e também não teve qualidade em processos de aquisição, contratou um cara que estava na faculdade e ainda não tinha muita qualidade e teve uma experiência ruim, talvez ele nunca mais contrate no interior e vai falar mal aí, por aí. Então vai muito de como você vai vender esse custo, né? Como você vai... Então eu sempre chegava e mostrava, não, a gente está muito próximo da universidade, a gente coleta os melhores alunos da universidade, transforma eles em colaboradores, né? E a gente tem um processo rígido de treinamento, e esses caras eles conseguem morar com um aluguel de R$600, diferente de São Paulo, o cara, opa, então ele já começa a ver o valor, então você tem que vender, aí vai muito estratégia de venda, né? Como é que você vai vender isso aí? E vender também um pouco de confiança, né? Que o interior tem essa questão mais de que eu atendo menos clientes, eu tenho aquela questão de, no interior a gente, às vezes você presta algum serviço e não assina um contrato, porque você confia. Então, tem um pouquinho disso. São Paulo acredita que o interior tem mais confiança mesmo. A única experiência vocês podem definir como preconceito também, que já aconteceu comigo, aconteceu logo no início, um dos nossos primeiros clientes da empresa foi exatamente a editora Abril. E eu me lembro que a gente desenvolveu um projeto para eles bastante complexo, assim que foi criada a Abril Digital, e a gente já era digital, já era do meio digital, já conhecia bastante, a gente já tinha na equipe nomes bastante reconhecidos no mercado, que não trabalhavam aqui em São Paulo, né, que tinham estruturas fora de São Paulo. E eu me lembro de uma reunião com o pessoal da editora, que a gente sentou com o presidente da editora na época, e quando a gente abriu o primeiro slide para apresentar o projeto para ele, ele fez 3 perguntas matadoras, literalmente, né, que matou qualquer possibilidade de seguir adiante. A primeira pergunta que ele vai direto para o fim que eu quero ver o preço. E a gente não queria de jeito nenhum ir direto para o fim para ele ver o preço, mas a gente queria antes passar por tudo para poder justificar a proposta que a gente estava. Quando ele viu que a gente não ia, ele perguntou onde é que estava, quem era a Coworkers. E a Coworkers era formada por 40 pessoas que produziam remotamente. Ele perguntou, e onde é que vocês estão? A gente está na internet. Ele falou, não, geograficamente. Eu falei, eu estou aqui. Tem outros 39 que estão, tem um em Bauru, tem um em Minas Gerais, tem um que está na Holanda, tem um que está... E fui falando onde estavam as pessoas, ele falou, não. Não. E a gente sequer teve a oportunidade de fazer a apresentação. Mas foi um caso bem fora da curva, em 2008, quando ainda era imaginável esse tipo de comportamento por grandes empresas, né? E ok, mas acho que depois disso não mais.
A gente está com o tempo chegando no limite. Se alguém quiser colocar algum tema que não foi tratado, esse é o momento. Por favor. Até perguntando se a gente ganhou dinheiro. Eu vou começar então. Essa pergunta, por favor. Afinal, projetos ótimos, ideias ótimas, e a pergunta final: vocês ganharam dinheiro? Tiveram lucro a ponto de guardar o lucro e investir, reinvestir, obviamente, outra parte no negócio, mas chegaram a ganhar dinheiro? Eu posso começar por mim, então. Eu fui para São Paulo com um contrato com uma agência em 2008. O contrato era um contrato de R$7 mil, onde eu não tinha nenhum custo. Era quase como se eles estivessem me contratando a minha estrutura. O custo era 100% absorvido pela agência. Então, era quase como se a empresa tivesse líquido esse valor de R$7 mil durante quase 6 meses. Esses 7 viraram 12, que viraram 20, aí eu tive que criar uma estrutura, e aí a estrutura não dava lucro. No ano 1 e no ano 2 ela não deu o resultado, ela só cresceu e a gente pegava, não é que ela não dava resultado, ela dava resultado e a gente aplicava esse resultado para poder suportar o crescimento da empresa, até o momento que 3 anos depois, ela já faturava 5, 6 milhões por mês, e aí a gente conseguiu fazer bastante dinheiro. A gente ganhou bastante dinheiro a partir do 3º, 4º mês de vida da empresa. A empresa continuou crescendo, em 2002 ela foi à lona, e aí a gente perdeu tudo que a gente tinha ganhado e quase 30% de tudo que a gente tinha ganhado a mais do que o que a gente tinha ganhado. E então, se eu pegar a história de vida toda da empresa, os 7, 8 anos de vida da empresa, a gente voltou a ganhar dinheiro agora, mas eu estou ganhando dinheiro agora que está sendo aplicado nesse processo de retomada da empresa. Mas a gente está falando da empresa. Eu não vivo do lucro da empresa. Eu vivo da minha remuneração, que foi estabelecida dentro da empresa, que já foi uma remuneração zero, quando a gente precisou que fosse, e já foi uma remuneração 3 vezes maior do que é hoje, e hoje eu vivo dela tranquilamente. Eu administro uma estrutura que tem mais ou menos umas 30 pessoas trabalhando dentro dela, num prédio em São Paulo. Eu tenho uma estrutura física, fatura o suficiente para se manter, para poder colocar em dia as contas do passado recente de crise financeira, e eu já voltei, eu voltei a fazer retiradas da empresa e ela dá lucro suficiente para poder se manter e colocar a casa em dia para poder continuar crescendo. Que perguntinha, hein? Bom, a PPT a gente teve um investimento inicial, né? Um investimento de semente que fala que é abaixo de 50 mil. Então, assim, durante esse tempo, até junho a gente teve investimento. Depois disso, caminhar com as próprias pernas. Então, foi aí que Ainda não. Essa retirada só vai ser feita, a gente combinou uma data, só vai ser feita a partir do ano que vem. Sim, então, é isso que eu vou falar agora. Quando a gente começou, no primeiro mês teve um boom. E logo depois disso, a gente começou a ter uma declinação. Uma coisa que a gente não esperava, de não alcançar os projetos que a gente precisava alcançar. Então, foi uma inconstância, assim. Agora, em agosto, que a gente conseguiu bater nossa meta, e, assim, mas todo o dinheiro que a gente ganha, a gente estabelece um prolabore, mas, assim, a maioria vai para a empresa, entendeu? Então, a gente ainda não é hora de ficar rica, mas a gente vai ficar. A PPT. A PPT nasceu em fevereiro desse ano. Então, vou ser bem sincera com você. A gente sempre optou em não pegar um lucro para a gente, nunca. O lucro do blog, do Garotas Geeks, a gente nunca cogitou a priori, né, de pegar para a gente. Todo lucro a gente sempre quis colocar em caixa. No entanto, a gente começou a guardar muito dinheiro em caixa, chegou no ponto em que a gente conseguiu pagar a passagem para 4
integrantes da equipe de ida e volta para São Francisco para cobrir a E3 2012, que é o maior evento de tecnologia do mundo. Então, a gente acha que, assim, você começar um projeto pensando, e aí, quanto que eu vou ganhar de dinheiro, é você querer um retorno a curto prazo. Eu acho que, pelo menos a minha opinião, né? Sim, a gente tem 4 anos, mas a gente preferiu investir isso para ter um retorno mais longo, de fazer mais, em questão de estrutura mesmo, e ter isso como portfólio. No entanto, até hoje, a gente usa essa cobertura que a gente fez como um portfólio, de falar, olha, a gente tem gabarito suficiente para cobrir um evento internacional em São Francisco. A gente consegue virar para uma empresa ou para um anunciante e falar isso com toda a certeza do mundo. Mas a gente, como nós somos em 4, né, a gente preferiu sempre colocar isso em caixa. Agora, a partir de agora, nesse Garotas Geeks 3.0, que a gente fez realmente o plano de monetização e focamos para isso, aí sim, a gente está vendo de realmente quanto a gente precisa de cada uma para a gente largar nossos respectivos empregos para viver disso. Eu não citei aqui, mas eu tenho uma loja virtual, chama Minhoquices, uma loja que eu vendo várias coisas assim desenhadas por mim, que minha mãe confecciona e tal. E chegou num ponto, a loja é só minha, chegou num ponto em que o Minhoquices rendeu, supriu, né, o meu salário. Só que o que aconteceu? Foi o que a Jéssica falou, a demanda começou a ser tão grande que eu não dei conta, eu tive que fechar a loja. E agora eu vou reabrir a partir do mês que vem com uma sócia, que aí eu vou ter alguém para me ajudar. Mas, sendo sincera, no caso do Garotas Geeks, a gente não vive do blog ainda, mas se tudo der certo, com o plano de monetização agora, nos próximos meses, até 2015, isso vai estar acontecendo. Não, eu já ganhei, não vou falar muito porque várias empresas, já tive cliente como Bradesco, Coca-Cola, Pepsi, isso no caminho fazendo produtos. Ganhei mais no B2B do que no B2C. Quando a gente fez jogos para clientes consumidores finais, jogos para vocês baixarem e comprarem, né, purchase, me derem dinheiro com o Google AdMobile clicando lá, isso é o mercado mais difícil. Mas a gente fez muito dinheiro fazendo jogos para outras empresas, que são chamados Adver Games, que você faz um jogo para o Bradesco, ele me paga minhas horas. Mas deixar o dinheiro à parte, porque deu para ganhar, deu para sobreviver, deu para fazer de tudo. E que meu negócio não é muito blog, então por isso que eu não queria falar tanto, porque não vai entrar não vai caber no sapato talvez de todo mundo aí. Mas o que eu deixo de dica é o seguinte: empreendedorismo não é resultado para chegar no dinheiro, né? Lógico, o dinheiro faz parte, senão você não sobrevive. Mas empreender como motivo de ganhar mais não é o objetivo. Tem um livro que eu recomendo que chama O Livro Negro do Empreendedorismo, que é um livro onde o autor, um espanhol, da ESAD, uma das escolas de business mais famosas da Espanha, ele fala: eu vou destruir o empreendedorismo em 14 capítulos. Tem um capítulo que ele fala: 10 motivos para você não empreender. Ou 10 histórias que o empreendedor conta para ele mesmo, que se você vê que você cabe nessa história, talvez seu empreendimento vai fracassar, né? E uma delas eu vou empreender porque eu quero ficar rico, né? Ou eu vou empreender porque eu não aguento mais chefe. Então essas não são as motivações intrínsecas corretas para o empreendedor, né? Então, lógico, o dinheiro é o resultado final, tanto é que eu falei muito aqui de dinheiro, falei muito de ganhar, mas se ele for sempre só o seu objetivo, todo mundo é instruído, todo mundo fez faculdade, ou se não fez, está fazendo, ou se não fez, tem um grau de conhecimento legal, vai fazer preço de concurso público, algo que dá uma segurança mais rápida do que o empreendedorismo. O empreendedorismo, como dinheiro, vai dar muito trabalho, vai dar dor de cabeça, você vai ficar deprimido, vai trabalhar final de semana, enfim. Se você quer entrar nesse barco, né, saiba o que você está... saiba o que tem nesse barco, né? Eu recomendo muito esse livro, O Livro Negro do Empreendedorismo, ótimo livro para você ver as coisas negras aí. Mas a Espanha tá... É que assim, o espanhol também ele é conhecido muito por ser um cara sério, crítico, né? Então ele é legal, o cara ele é curto e grosso ali. E, gente, a gente vai dar por encerrado, então. Eu queria agradecer em nosso nome ao Marcelo pelo convite, por estar aqui. Eventos como esse, não só no interior, mas em qualquer lugar do mundo, são extremamente importantes para poder enriquecer a nossa cultura. Foi você que me falou que, inclusive, está para... Quem me disse? Eu quero aproveitar e já fazer propaganda do próximo evento. Bom, gente, acabei não pedindo permissão para o Marcelo para falar isso. Mas, assim, o Wagner está pedindo por mim agora. Assim, aqui é bem legal a gente tratar desse assunto, porque todo mundo aqui também está interessado em empreendedorismo, né?
E pensando nisso, em esquentar esse mercado de empreendedorismo, principalmente em Bauru, eu e mais alguns colegas, a gente vai trazer para Bauru, em novembro, na última semana de novembro, o Startup Weekend, que é o maior evento de startup e inovação. Então, assim, quem tiver alguma ideia e quiser ver se a ideia é viável, quem quiser testar o seu negócio, ou por experiência de negócios mesmo, vai lá, que vai ser bem legal, vão ser equipes, vão ter mentores, juízes, vai ser um evento muito massa, e vai ter premiação no final também. Então, quem quiser, a gente vai ser muito bom. Então, não percam e parabéns pela iniciativa. Marcelo, obrigado pelo convite. Obrigado, gente.